Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Zames, sou professor de teologia. Quero abordar um tema juntamente com vocês, um tema bastante interessante, amplamente discutido, que é a teologia armínio-wesleyana. Ela não é só arminiana, mas ela é também wesleyana, tendo em vista o desenvolvimento da teologia de Armínio, de Jacó Armínio, por John Wesley, um dos maiores difusores dessa doutrina ou dessa teologia. Bom, a princípio eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou Zames, professor de teologia, como dito. Eu sou mestre em Direito pela Universidade 9 de Julho. Tenho pós-graduação em Direito Público Global pela Universidade de Castilha-La Mancha. Também tenho um curso de graduação em Redação Normativa e Técnica Legislativa e também sou bacharel em Direito pela Universidade 9 de Julho. Também sou formado em Teologia pela Faculdade de Teologia Metodista Livre. Tenho curso de extensão em Novo Testamento pela Faculdade Paulus de Comunicação, faculdade ligada à editora Paulus, e também, atualmente, profissionalmente, sou advogado em São Paulo. E também professor dos cursos livres da Faculdade de Teologia Antioquia Internacional. Bom, a princípio, nós nos embasaremos sobre como essas doutrinas elas se desenrolaram. Basicamente, a teologia arminiana ela se baseia naquilo que a sistemática estuda como soteriologia, ou comumente chamada de doutrina da salvação. Uma das doutrinas mais discutidas e também uma das doutrinas mais importantes, se não a mais importante da teologia sistemática. E a controvérsia envolvendo tanto a doutrina da salvação quanto os aspectos que giram em torno dessa doutrina da salvação, essas controvérsias, elas surgem de embates como o embate envolvendo os pelagianos e os agostinianos. Ou até mesmo o próprio Agostinho teve um embate com Pelágio, um monge que vive lá nos anos 350 e 423 depois de Cristo. O que o Pelágio ele defendia? Pelágio ele negava a doutrina do pecado original. O pecado original é a doutrina que explica como o homem, o ser humano, ele possui uma inclinação natural para o mal. A doutrina do pecado original, ela também tenta explicar a natureza do sofrimento humano e seus desdobramentos. E quem cria, basicamente, desenvolve essa doutrina é o próprio Agostinho, com base nas suas leituras da Bíblia Sagrada, ele desenvolve essa doutrina que foi adotada pela maioria vigorosa das igrejas odiernamente. Todavia, o Pelágio ele negava que o homem ele tivesse esse pecado original. Esse pecado original não era transmitido como entendia o Agostinho, mas cada pessoa, ela por si só, ela peca voluntariamente, sem que haja alguma inclinação natural para isso. Então, a princípio, ele nega a doutrina do pecado original, então afastando aí que o pecado ele não possui uma natureza herdada. A queda de Adão afetou apenas ele, e não como é difundido pela teologia, de que o pecado de Adão ele é transmitido tanto para a raça humana quanto para a criação propriamente dita. E ele defendia que também os seres humanos seguem na condição de Adão. Então, todo ser humano, quando nasce, é um novo Adão, é um Adão no seu estado primevo, no seu estado primordial, ou seja, sem pecado. E o pecado, para Pelágio, ele é meramente voluntário e individual. Você pratica o pecado justamente porque você quis praticar esse pecado. Então, ele é voluntário, não há nenhuma inclinação natural ou implícita na natureza humana
para que me torne tendencioso à prática de determinados ou do pecado de um modo geral. E a vontade humana, para o Pelágio, ela é absolutamente livre para viver naturalmente uma vida de santidade. Então não existe aquela inclinação natural para o pecado e, consequentemente, eu posso me tornar santo pelas minhas próprias atitudes, pela minha própria escolha. Nesse sentido aqui, eu poderia escolher não pecar. Então, para Pelágio, o homem é absolutamente livre para viver uma vida, se assim ele quiser, uma vida de santidade e assim se tornar santo. E a salvação para Pelágio, ela é possível de ser alcançada através das obras. Então, aquilo que eu faço ou deixo de fazer constituirão como adendos para que eu alcance a salvação. E Agostinho? Agostinho, ele viveu nos anos 354 a 430. Ele era maniqueísta, se converte ao cristianismo e praticamente é um dos maiores cristãos aí depois do período apostólico e também responsável por sistematizar muitas doutrinas e também criar novas doutrinas ou unir doutrinas do cristianismo, né? Ele junta elementos do neoplatonismo e acaba introduzindo esses conceitos no cristianismo, tendo em vista que não havia outros elementos que pudessem haver aí teóricos, outros elementos teóricos em que o cristianismo pudesse se basear. Então, há elementos da filosofia dentro do cristianismo para a construção das doutrinas, da sistematização das ideias. E Agostinho, ele foi responsável pela criação de várias teorias e a maioria das igrejas protestantes são agostinianas. Elas adotam praticamente os pontos trazidos pelo Agostinho. Então, o Agostinho é quem desenvolve a doutrina do pecado original. Ele explica que o pecado ele teve um princípio, um início, e esse pecado original, pecado praticado por Adão, é responsável pelas mazelas da humanidade e pela inclinação natural que o ser humano tem ao pecado. Então vejam que Agostinho desenvolve essa doutrina. Essa doutrina não é encontrada, por exemplo, no judaísmo. O judaísmo não crê em pecado original. O islamismo também não acredita no pecado original. Isso é muito posterior, então foi um conceito criado pelo Agostinho. E ele dizia que o pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade. Adão peca e, consequentemente, toda a raça humana passa a ser pecadora e a herdar esse pecado original. Então, todo ser humano, para Agostinho, ele tem uma inclinação natural para o pecado, porque Adão ele teve aí como princípio o pecado e aí isso acabou sendo transmitido para toda a humanidade. Por conta desse pecado, logicamente praticado por Adão e herdado por toda a humanidade, é que a teologia cristã ela crê que Jesus veio justamente para que esses pecados, esse pecado que foi transmitido de Adão a toda a humanidade, até mesmo para a criação, ele pudesse ser aniquilado de vez por todas. Aí surge aquela ideia que nós temos de salvação. Então, para o Agostinho, o ser humano ele está escravizado ao pecado e não pode parar de pecar. Não há possibilidade de nós acordarmos num belo dia e dizermos simplesmente, hoje não irei pecar. Porque Agostinho já entendia que há uma inclinação implícita no ser humano que o levará ao pecado, seja ele involuntário, seja ele voluntário. Então, não é possível que o homem pare de pecar, segundo Agostinho. E o homem, ele possui a necessidade de obter de Deus a graça redentora para que ele possa melhorar, para que esse estado de pecaminosidade, de inclinação natural para o pecado, ele seja absorvido pela graça redentora, a fim de que a pessoa possa alcançar, consequentemente, a santificação. Dentro dessas perspectivas, nós temos aí um desdobramento, há uma união das teologias, há uma simbiose das teologias de Pelágio
com a teologia agostiniana. Então surge aí um grupo chamado semi-pelagiano, que também tem o nome de semi-agostiniano. Então, os semi-pelagianos ou semi-agostinianos, eles diziam que o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus, então Deus ele faria a completude da obra. Então Deus, por sua graça, completaria o processo de salvação do homem. Mas quem iniciava, quem dava início a esse processo de salvação era o próprio homem, bastando que Deus apenas completasse esse processo. É muito comum nós ouvirmos em nossas igrejas: deem o primeiro passo que Deus fará o resto. Então isso possui fundamento na teologia dos semi-pelagianos, e isso é amplamente difundido nas igrejas, de modo até mesmo inconsciente. A teoria dos semi-pelagianos, né, a doutrina semi-pelagiana, ela foi condenada no Concílio de Orange, justamente porque havia essa controvérsia entre os pelagianos e os agostinianos, ou entre Pelágio e Agostinho, e por fim os bispos consideraram o semi-pelagianismo como uma doutrina herética e consequentemente condenada. Então há também a necessidade de nós fazermos uma distinção entre o que acreditava Pelágio e o que acreditava Armínio, porque os arminianos são muitas vezes confundidos como pelagianos, e isso, consequentemente, constitui um mito que está aí vigorando em nossos dias. Quem foi Jacó Armínio? Jacó Armínio era um holandês, ele vive lá entre os anos 1560 a 1609. Ele foi aluno de Teodoro e Beza, que foi sucessor de Calvino lá na Faculdade de Teologia, e ele era aluno preferido de Grinaus, que era o deão da Faculdade de Teologia de Basileia. Grinaus ele ofereceu para Jacó Armínio o título de doutor, mas Armínio recusou, considerando-se jovem demais para receber o título de doutor. E depois em Leiden ele conquista o título de doutor com louvor e passa a ser doutor em teologia. Ele se transforma no presidente do Sínodo da Holanda em 1600 e também ele se tornou professor e reitor da Universidade de Leiden. Ele tentou reformar alguns pontos ou aspectos do calvinismo que justamente eram relacionados àquela doutrina da predestinação incondicional. Então, para Jacó Armínio, alguns mitos nós precisaremos desmistificar, né, jogar por terra e aniquilar de uma vez por todas, tendo em vista que os arminianos são acusados de se basearem principalmente lá no livre-arbítrio, o que não é verdade. A doutrina de Jacó Armínio não se baseia no livre-arbítrio. Destaco já aí no subtítulo As Obras de Armínio, volume 2, página 406, publicada aí pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, a editora. Então, o que dizia o Jacó Armínio sobre o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Isso significa dizer que não é possível que o homem, por si só, ele tome a iniciativa, como diziam os semi-pelagianos. Há necessidade da graça para que esse arbítrio humano ele possa ser liberado. É o que os arminianos chamam de arbítrio liberto. Então a graça ela vem sobre o homem, sobre a mulher, sobre o indivíduo, e essa graça faz com que assim o indivíduo possa receber, alcançar a salvação vinda de Deus. Mas o indivíduo ele pode simplesmente resistir a essa graça, como nós veremos adiante. Ele dizia que essa graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. E ele diz o seguinte: confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Jacó Armínio, diferentemente do que
alguns o acusam, e até mesmo os arminianos, ele também cria na depravação total. Então, quais são os pontos aí principais do arminianismo, ou da teologia arminiana? Esses 5 pontos, eles são basicamente a coesão dos ensinamentos, eles resumem todos os ensinamentos, fazendo aí com que esses conceitos eles se tornem mais didáticos. Então, o que cria o arminianismo? O primeiro aspecto da teologia arminiana é que os arminianos eles acreditam na eleição condicional, diferentemente do calvinismo, que acredita na eleição incondicional. O segundo aspecto, ou segundo ponto da teologia arminiana, é justamente a expiação ilimitada. Os calvinistas, eles creem que a expiação, a morte de Cristo, ela tem um alcance limitado, enquanto que os arminianos creem que a morte de Cristo, o alcance dessa morte, que ela tem uma natureza redentora, ela possui uma natureza ilimitada e muito mais abrangente. Então, eles concordam, né, tanto arminianos quanto calvinistas concordam que o homem é totalmente depravado. Então, diferentemente dos mitos em que dizem que o arminianismo crê na depravação parcial, então o mito aqui é jogado por terra, é descartado, e aí nós vemos que Armínio acreditava que o homem, como nós vimos, ele é totalmente depravado, está morto nos seus próprios delitos e pecados. Um quarto aspecto da teologia arminiana é que a graça ela pode ser resistida, diferentemente lá do calvinismo, que acredita que a graça é irresistível. Então, a graça ela não pode ser resistida segundo os calvinistas. E um quinto aspecto, quinto ponto, para os arminianos, há a necessidade do homem perseverar até o fim em Cristo. Então, o homem deve permanecer nos caminhos de Jesus, nos caminhos de Cristo, no corpo de Cristo, para que assim ele possa completar o processo salvífico. Diferentemente dos calvinistas, o último ponto dos calvinistas é a perseverança dos santos. Bom, o primeiro ponto é a eleição condicional, que consiste basicamente na eleição de indivíduos para a salvação. Essa eleição ela está condicionada à associação do indivíduo à sua permanência no corpo eleito de Cristo, que é a igreja. É mais ou menos aquela ideia de um ônibus que possui um destino, por exemplo, aqui eu estou em São Paulo, o ônibus possui um destino para Salvador, Bahia. Então o ônibus ele está predestinado e supomos que este ônibus seja um ônibus eleito, que represente a igreja. Quando nós não rejeitamos a graça, nós aceitamos a graça de Deus e recebemos a Cristo, nós passamos a fazer parte desse corpo que é a igreja. Então, é praticamente a ideia de que nós estamos no ponto de ônibus, a gente sobe nesse ônibus que é o ônibus eleito e que está em direção a Salvador, Bahia, ou o ônibus em direção ao céu. E aí, se nós não descermos do ponto, nós estaremos eleitos juntamente com a igreja. Então, é basicamente isso. Então, na eleição condicional, Deus ele conhece aqueles que irão crer e perseverar em sua fé. Então, Deus, pela sua presciência, pela sua onisciência, ele sabe que aqueles que terão fé, que terão fé em Deus, que terão fé em Cristo, perseverarão até o fim. E neste pré-conhecimento de Deus é que se baseia a predestinação individual. Deus sabe que a pessoa vai crer pela fé em Cristo, logo Deus predestina individualmente essa pessoa para a salvação. Essa predestinação, consequentemente, também será condicional. Vejamos o que diz: porquanto aos que de antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus. Diferentemente lá da teologia calvinista, que a eleição é baseada nos decretos divinos
e não na presciência de Deus. O texto bíblico diz que a eleição, ela possui base na presciência divina. Então, para fazer uma distinção básica sobre a eleição condicional, posicionamento arminiano, colocamos aí diante de vocês o determinismo calvinista ou eleição incondicional, como eles entendem. O que dizia Calvino sobre a eleição de Deus? A eleição que, segundo os calvinistas e Calvino, entendem que é incondicional. Ele diz o seguinte: porque ele, Deus, não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Isto está escrito nas Institutas, volume 3 das Institutas, página 41 da editora Cultura Cristã. E ele continua dizendo, ainda nas Institutas, Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína de sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Então isso está lá na Institutas, livro 3, capítulo 23, seção 7, mesma editora Cultura Cristã. Então vejam, para os calvinistas, Deus, ele não só elege ou escolhe o homem para a salvação, mas também ele ordena, né, a ruína da posteridade. Então, segundo o determinismo calvinista, Deus ele até mesmo teria predestinado os pecados, predestinado as mazelas. Então, tudo tem uma causa comum, que é o próprio Deus. Isso entende o calvinismo. Já entrando aí no calvinismo contemporâneo, vamos ver o que dizia o Pink. Deus não apenas tinha um pré-conhecimento perfeito do resultado da experiência de Adão. Não só seu olho onisciente viu Adão comer do fruto proibido, mas decretou de antemão que ele deveria fazê-lo. Então Deus foi a causa pela qual Adão pecou. É isso que ele está dizendo. Deus, ele por meio dos seus atos, chamados também decretos, ele define a predestinação de Adão e faz com que Adão seja comedor do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda na esteira aí dos calvinistas contemporâneos, temos aí um grande influente calvinista contemporâneo, que é o John Piper, e também ele defende o determinismo calvinista. Ele diz o seguinte: Deus planejou, ordenou e governou os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. E ele diz o seguinte: até mesmo uma bomba com material radioativo que destrua Minneapolis seria de Deus. Então Deus seria a causa de todo o mal. Deus, ele teria planejado, orquestrado o ataque às Torres Gêmeas, segundo entende o John Piper. Ainda seguindo a linha de entendimento aí dos calvinistas contemporâneos, o Sproul diz o seguinte: Adão, Eva e Satanás foram originalmente criados bons. Então, seu desejo ou inclinação mais forte deve também ter sido originalmente bom. Isto então significa que nenhum deles pode ser a origem do pecado. O culpado é o próprio Deus, que introduziu o mal neste mundo. Era o desejo de Deus tornar sua ira conhecida. Ele precisava então algo sobre o qual estar irado. Ele precisava ter criaturas pecadoras. Então Deus, ele é culpado pelo próprio mal que introduziu neste mundo. E isso faria Deus o criador do mal. Um segundo aspecto aí da teologia arminiana é, logicamente, a expiação ilimitada, diferente dos que creem os calvinistas, na expiação limitada que Jesus, melhor dizendo, teria morrido apenas pelo grupo seleto de pessoas que são chamadas de eleitas ou eleitos. E aqui na expiação ilimitada, Jesus teria morrido por toda a humanidade, fazendo com que houvesse aí a provisão de salvação para todos aqueles que se chegassem a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. 1 João, capítulo 2,
Versículo 2 diz o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9, de modo que Deus não tem prazer na morte do homem, antes deseja que todos venham a ser salvos. Romanos 5,6 e Efésios 2,1. E para isso Cristo morreu por todos os ímpios, todos os que estavam mortos em delitos e pecados. E Atos capítulo 17, versículo 30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Todos esses textos podem também ser eventualmente usados pelos calvinistas, e eles substituirão apenas a interpretação de mundo por eleitos, de todos por eleitos. Então eles fazem uma hermenêutica diversa da que está no texto bíblico. Então, enquanto que Deus ele não tem prazer na morte do homem, antes que todos venham a ser salvos, esses todos aqui não seriam toda a humanidade ou todos os homens, mas esses todos seriam os eleitos. E ainda Romanos 5,6 fala de ímpios. Então esses ímpios eram os eleitos, que já eram eleitos, mas passarão a não ser mais ímpios, passarão a ser mais pios. Então a substituição na hermenêutica calvinista dessas expressões mundo e todos, e isso, segundo a teologia calvinista, deve ser interpretado como eleitos. O terceiro ponto, a depravação total. Os calvinistas e os arminianos, eles estão de acordo com esse aspecto. E a depravação total, ela não significa que os homens sejam tão maus quanto possíveis. O homem não é totalmente ruim, a sua natureza não foi plenamente degenerada pelo pecado, a ponto do homem se tornar, eventualmente, até mesmo um demônio. Então, diferentemente dos demônios que tiveram a sua natureza totalmente corrompida, e nos demônios, no diabo, segundo a teologia cristã, não há mais possibilidade de salvação, segundo alguns creem. Há quem creia que há essa possibilidade, isso fica para uma outra aula, mas aqui, no nosso aspecto, em comparação com o homem ele não tem essa maldade implícita em si mesmo. Então, isso não, a depravação total não significa que o homem seja tão mal de forma plena ou completa. A depravação total, ela significa que foram todos os homens, eles foram totalmente contaminados pelo pecado, de modo a não poderem agradar a Deus de modo satisfatório. Então, nenhum homem é capaz por si só de agradar a Deus por suas próprias atitudes e escolhas. Há uma inclinação natural sempre para o mal. Há uma inclinação do homem sempre para que as atitudes sejam contrárias àquela vontade de Deus. Até as virtudes humanas, na depravação total, estariam contaminadas pelo pecado em suas intenções. Então, por mais boa que sejam as intenções humanas, essas mesmas virtudes estariam contaminadas pelo pecado. E o ser humano, segundo esse ponto, esse aspecto que convergem a arminianos e calvinistas, o ser humano ele não pode salvar-se a si mesmo. O homem ele não possui capacidade plena de autossalvação. Então, há necessidade de que a graça de Deus venha sobre o homem. Então, calvinistas e arminianos concordam que há necessidade da graça, diferentemente das teologias lá pelagianas ou semi-pelagianas. Em contrapartida, o calvinismo, mesmo que haja aí a concordância entre a depravação total, alguns aspectos do desdobramento do ponto da depravação total para os calvinistas são diferentes. Então, o calvinismo ele afirma que o homem ele é primeiramente regenerado para que depois ele possa crer em Deus, crer em Cristo ou ter fé. Então, para os calvinistas, a regeneração ela precede a fé. Então, primeiro o homem é regenerado para que depois ele creia. Mas a Bíblia ela diz o inverso. A Bíblia ela diz o seguinte, Marcos 16:16, aquele que crer, a mesma coisa que fé, e for batizado será salvo. Então aqui a necessidade foi de crer primeiro, e depois, consequentemente, o batismo
Então, a necessidade da crença, da fé, vem em primeiro lugar, segundo o texto bíblico. Outro texto também, João capítulo 1, 12 e 13, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. João 3,16, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E João 5,24, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a crença, a fé, ela precede a regeneração. A regeneração, a mudança na natureza humana, para que esse homem se torne um novo homem espiritual, ela será dada e ofertada posteriormente à crença ou à fé. Outro aspecto da doutrina arminiana é que os arminianos acreditam que a graça ela é preveniente, diferentemente do que creem os calvinistas. Os calvinistas acreditam que a graça ela é irresistível. Então, a graça preveniente é aquela que precede e capacita a pessoa levando à regeneração. Ela é uma graça antecedente. É por causa da graça preveniente que o homem crê e que o homem é levado à regeneração. A graça preveniente é a presença de Deus em todos os tempos e lugares, preparando o mundo para ouvir o Evangelho. Alguns textos ratificam a crença na graça preveniente, como, por exemplo, Romanos 10:17 e João 16:8, que diz o seguinte: a fé vem através da pregação do Evangelho e da ação do Espírito no coração humano que trabalha para convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. João 1:9 estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. E tal atração, ela não é do tipo irresistível e fatal, Atos 7:51 e Hebreus 3:15, depois vocês confiram na sua Bíblia. Atos 7:51 fala da pregação de Estevão, ele se dirige ao Sinédrio e diz porque eles resistem ao Espírito Santo. Então ela pode ser resistida, a graça ela pode ser impedida pela dureza do coração do homem. Então, o quarto aspecto é que a graça ela é resistível, diferentemente da doutrina calvinista, que a graça é irresistível, ou seja, a pessoa é obrigada a aceitar a graça de Deus. Ela não tem escolha, ela não pode rejeitar. Então, Deus obriga a pessoa a receber a graça. Então, a graça pode ser resistida. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Lucas 13:34 também é um bom texto para ratificar a graça irresistível. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Atos 7:51, como mencionado, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, Hebreus 3:15 e João 5:40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então, se o indivíduo não quer, é porque ele tem a capacidade de escolher. Logicamente, ele não será obrigado, não será forçado a receber a graça, conforme a teologia calvinista. E o 5º aspecto da teologia arminiana é que haverá a necessidade da perseverança. Outros colocam como último ponto, ou quinto ponto do arminianismo, a segurança em Cristo.
Então, Deuteronômio 8,19 diz o seguinte: será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Logicamente, a pessoa perecerá se abandonar o caminho de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito Santo. Então, aqui é aquela ideia de que o Espírito Santo é como uma chama acesa que pode ser apagada do coração do homem. Não que o Espírito Santo será anulado ou apagado, mas o homem, rejeitando a sua salvação, abandonando essa salvação, ele deixará com que essa chama ela se apague, ela seja extinta. E Hebreus 13, 12 e 15, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, não endureçais o coração. E além disso temos outros textos, e eu quero ler aqui Marcos 13:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E além disso temos outros textos que indicam uma advertência de que o homem, se ele não permanecer em Cristo, ele será lançado para fora dos caminhos de Deus, dos caminhos da salvação. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. João, capítulo 15, versículo 6. Além disso, nós temos outros livros que mostram, outros textos que mostram, livros na Bíblia que mostram algumas advertências para que o homem persevere, para que o homem se mantenha nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Cristo. E aí o que aconteceu foi que os arminianos foram perseguidos por conta da reformulação das ideias calvinistas pelo Armínio. Então, os seguidores de Armínio, chamados de remonstrantes, eles foram perseguidos no Sínodo de Dort. Então, o calvinista Sínodo de Dort se reuniu com o propósito de condenar a teologia de Armínio. Foram convocados delegados espúrios ligados ao governo que nada tinham a ver com a igreja, só para terem a maioria. Então, na verdade, foi um julgamento realizado de forma descarada, a fim de perseguir os remonstrantes, os seguidores de Armínio. E no final, os arminianos e a doutrina arminiana foi condenada com base em um documento que continha supostamente opiniões dos remonstrantes que se declaravam inimigos do Estado. Então, este livro era uma produção de um inimigo declarado que escreveu um relato altamente distorcido de uma conferência concernente aos 5 pontos do arminianismo. Acreditava-se que haveria ali uma conspiração arminiana para justamente impelir os calvinistas, tendo em vista que havia relações muito estreitas do Estado com a Igreja, e predominantemente o Estado estava ligado com a Igreja reformada, e predominantemente a doutrina vigente daquela igreja era a doutrina calvinista. E apesar de tudo isso, apesar da perseguição, os remonstrantes eles continuaram na Holanda como uma igreja diferente e nova, e onde o calvinismo foi ensinado, o arminianismo ergueu a sua cabeça. Houve também editores em Leiden, em Frankfurt, que publicaram as obras de Armínio em latim. John Wesley, que viveu nos anos de 1703 e 1791, é um dos maiores difusores da teologia arminiana e também fundador do movimento de santidade, do movimento metodista. Ele abraça a teologia arminiana e ele se torna o maior defensor dessa teologia. E hoje os metodistas
não só os metodistas, mas muitas outras denominações, como algumas denominações pentecostais. É claro que nas igrejas pentecostais houve também uma releitura do arminianismo. Então, há algumas teologias pentecostais, não podemos afirmar que seja a única a teologia pentecostal, são diversos segmentos pentecostais que nós temos hoje. Eu estou aqui, claro, fragmentando, né, os movimentos, tirando fora os neopentecostais. Mas o movimento pentecostal, propriamente dito, o movimento pentecostal clássico, ele não é único na sua teologia, na sua doutrina. Então, essas teologias do movimento pentecostal, elas têm se aperfeiçoado ao longo dos anos. E os pentecostais também aderiram à teologia arminiana. Mas, oficialmente, a igreja metodista é quem está muito mais intimamente ligada à teologia arminiana do que qualquer outro movimento. Então, com a teologia arminiana, houve a influência de muitas outras denominações. Então, muitos batistas também são arminianos. Então, há também batistas calvinistas, como há batistas arminianos. Então, o arminianismo tornou-se um dos grandes sistemas teológicos dominantes nos Estados Unidos, graças, em grande parte, à influência de John Wesley, que nós veremos na próxima aula. Então, fica aqui, quero agradecer a vocês pela grande oportunidade que tive de falar com vocês um pouco sobre o tema do arminianismo. Espero que vocês curtam aí, que vocês possam se inscrever no canal e também deixar o like aí também. Depois façam seus comentários com críticas, elogios, sugestões. Fique à vontade. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau e até mais.